Via Justiça de hoje fala sobre o racismo e a injúria racial no Brasil e no mundo. Nossos convidados, o juiz Amaury Silva, da 6ª Vara Civil de Governador Valadares, e o defensor público Maxinei Gonzaga, diretor da ADEP, Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. O Via Justiça está começando. Começo com o senhor, doutor Amaury. Nessa pandemia, são constantes as notícias de crimes raciais pela imprensa. Parece até que os casos estão aumentando. Como que o senhor vê isso? Olha, possivelmente em função do isolamento social, do distanciamento, um clima de maior acirramento e de intolerância tenha fomentado uma confirmação de um quadro que não é necessariamente dependente da pandemia. Nós temos uma situação de injúria racial e de práticas racistas no Brasil que envolve elementos estruturais, elementos institucionais e elementos também pessoais. Creio que isso deve ser dado como fundamento a essa perspectiva. O senhor acha, doutor Maxinei, que as pessoas estariam mais nervosas, mais impacientes, mais agressivas com essa pandemia e por causa disso estão cometendo as injúrias raciais que a gente vê no dia a dia? Carlos, eu concordo com o doutor Amaury. Realmente vem se alarmando, vem se noticiando mais episódios, tanto de racismo quanto de injúria racial. E, no meu entender, vem de uma origem racista. A gente percebe que não só os particulares, as pessoas no geral, como o próprio poder público, vem nesse momento tão complexo, proferindo maneiras muito mais contundentes às pessoas mais vulneráveis. E percebe que há pouco tempo, onde mais se noticia, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro propôs uma ação no Supremo Tribunal Federal para inibir operações desnecessárias nas comunidades, porque além do problema da pandemia, ainda havia a questão da violência, a questão das mortes, e num momento tão complexo. E também vem se divulgando muito, não sei se as pessoas estão tão abaladas em razão do problema que estamos vivenciando, a injúria racial contra os negros, no modo geral, no Brasil inteiro, tem casos fora do Brasil, casos graves dentro do Brasil também. Eu acho que esse momento deixa as pessoas um pouco mais conturbadas. Doutor Amaury, afirmou-se que as pessoas ficariam mais solidárias com a pandemia, todos sofrendo juntos, ficariam mais solidários, mas não é isso que a gente está vendo em questão de racismo, não é mesmo? Olha, eu tenho uma percepção que a questão da pandemia ela vai nos causar ainda uma surpresa mais desagradável. A minha visão é que o mundo tem ficado pior, nós temos vivido aí um spleen do mundo, um tédio do mundo desse período de pandemia, e que ele vai se refletir necessariamente nas afetações de minorias. E o caso racial é típico em relação às pessoas pretas no Brasil e em boa parte do mundo, essa funcionalidade. Para você ter uma ideia, Carlos, doutor Maxinei, hoje no Brasil, uma chance de uma pessoa negra morrer por Covid-19 é 38% maior do que de uma pessoa branca. Então, isso já confirma um status quo que a pandemia só faz crescer, só faz acentuar. Não vejo assim com o olhar de que o mundo vai mudar para melhor a partir dessa perspectiva da pandemia. Nós, como sociedade, como instituições, como pessoas, que temos que fazer essa modificação, reconhecer essa problemática e, a partir daí, tentar burilar soluções que enfrentem esse quadro e que modifiquem esse panorama. As estatísticas, doutor Maxinei, o doutor Amaury falou, enquanto 38% dos negros morrem mais de Covid, não é isso? 38% de chance de uma pessoa negra morrer de Covid-19 em relação a uma pessoa branca, talvez pelo grau de exposição que tem. Por exemplo, você tem um número muito maior de técnicos de enfermagem que são pessoas pretas ou pessoas pretas que estão numa situação de vulnerabilidade maior. Então, isso confirma uma lógica de racismo estrutural e de racismo institucional também. No ano passado, foi divulgado pelo 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública que os casos de injúria racial
aumentaram 20% no país. Doutor Maxinei, como explicar esse aumento da injúria racial? Eu gostaria que o senhor rapidamente explicasse a diferença entre injúria racial e racismo. Bom, em relação ao aumento, realmente a gente vem percebendo esse aumento. E a questão, eu acredito que seja porque as pessoas estão falando mais sobre racismo e divulgando mais. E hoje nós estamos o tempo inteiro sendo monitorados. Então a gente percebe vídeos, né? As pessoas estão com celulares nas mãos. E é um problema que, no meu entender, se resolveria através de educação em direitos. Eu acho que a pena cárcere não se resolve. E o problema é você entender que o outro é igual a você. O problema é a gente entender que todos somos seres humanos, independentemente da cor da pele, independentemente da origem. Então, essa questão, enquanto não for debatida, enquanto não for combatida e não for compreendida como seres iguais, não vai se resolver. Hoje não vai ser uma questão repressiva no que tange à legislação que vai mudar a concepção das pessoas. Realmente, no meu ponto de vista, até um pouco assim, eu acho que a questão da injúria racial e do racismo, o professor Amaury tem um livro, ele fala muito bem sobre o tema, até se ele concorda comigo nesse sentido, eu entendo que houve uma flexibilização do racismo, tratando-se como injúria racial. No meu entender, são formas racistas, mesmo não tipificado como crime de racismo. Mas há um racismo a todo tempo contra as pessoas. Da maneira que a pessoa ela fala contra a outra, como ela vê a outra, que ela age contra a outra, seja em grupo, ou seja de forma individualizada. Então, no meu entender, todo aspecto é um aspecto racista, mesmo que a lei tipifica o crime de injúria racial como algo um pouco mais brando, como uma questão assim, mais individualizada, em razão da cor da pele, da deficiência da pessoa. E já o racismo, algo mais gravoso, um grupo, as pessoas, a segregação. Então, é algo um pouco mais asqueroso. É difícil um homem negro falar de racismo, porque é algo que dói muito na pele. É alguém te diferenciar, te distanciar, não te oportunizar, e não deixar você adentrar no espaço que também é nosso. Então, é algo assim, muito complexo, que, em tese, no meu entender, foi flexibilizado pela injúria racial. Acho que o doutor Amaury pode explicar melhor. Eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação do doutor Maxinei, doutor Amaury. O senhor acha que flexibilizou? Olha, eu tenho uma posição, acho que até convergente com o doutor Maxinei, porque eu não enxergo, por exemplo, no utilitário do direito penal, Carlos, talvez uma solução para a questão racial. Eu aposto nessa lógica da educação, de uma mudança de paradigma em termos universais para um reconhecimento de maior isonomia. Muito pelo contrário, apostar essas fichas que a solução do racismo possa passar pelo endurecimento do sistema penal, às vezes é confirmar uma estrutura que é do direito, que inclusive ela é seletiva contra a própria população preta, porque eles são alvo, às vezes de maneira indiscriminada, de abordagens policiais, de mesmo posicionamentos institucionais e estruturais nas organizações sociais. Só para refletir esse ponto, esse mesmo estudo que você se referiu, Carlos, fala que das abordagens policiais que geram mortes de pessoas, 75% dessas pessoas são pretas. Então, esse é um quadro a ser observado. Eu não creio, por exemplo, que o reconhecimento de uma imprescritibilidade da injúria racial possa dar alguma contribuição maciça para o combate em relação ao racismo. Eu aposto, como o doutor Maxinei, na questão educacional, na questão de um novo formato para a convivência social. Pois é, mas só para lembrar aqui para o telespectador, o crime de racismo está previsto na Lei 7.716 de 1989. Então, já são 31 anos de vigência. Quer dizer, é um tempo que já poderia a questão da educação estar, vamos dizer assim, introjetada nas pessoas. E eu pergunto para o senhor, doutor Maxinei, por que o brasileiro, com esse tempo todo de vigência da lei,
continua preconceituoso. Anteriormente eu falei, eu vou ter... O que acontece é que o direito penal ele não é o meio adequado para mudar a realidade de pensamento. Não é o meio adequado de aceitação. A gente tem que ter outras formas de combater o racismo, até porque a própria legislação já demonstrou que não deu certo, e não vai dar certo. Sabe assim, não adianta ter essa pena, vou ampliar a pena de reclusão de 5 anos, mas isso não resolve o problema, porque o racismo ele é muito amplo. O racismo, no meu entender, até ampliando a sua pergunta, não é somente a questão de eu maltratar o negro, é a questão de eu não dar também a oportunidade ao negro de ter uma vida melhor. Além da polícia, muitas das vezes, ser seletiva e praticar esse tipo de situação de violência contra o homem negro, que é diferente do homem branco, quando a gente pega, por exemplo, uma estatística do Rio de Janeiro, nas audiências de custódia, onde percebe-se que ali 80% das pessoas que iam para as audiências eram negras e 80% das pessoas que sofriam violência eram negras. Sabe? Então, hoje eu tô pensando e acredito que a própria justiça, o CNJ, vem trabalhando de uma maneira muito legal, muito inclusiva, com propostas. O CNJ montou um grupo de trabalho propiciando trabalhar a questão do acesso ao negro, a pessoas pretas, nos cargos públicos, no judiciário, e entender o problema do racismo no modo geral. Como é que o juiz vem tratando a causa com o negro, o trabalho com o negro? Como é que o juiz vê o homem negro, a mulher negra que tanto sofre a violência que estão destinados direto da justiça? Então, eu gostaria são esses meios. Para encerrar esse bloco, essa pergunta que o senhor deixou aí, doutor Maxinei, eu faço para o doutor Amaury para encerrar esse bloco. A gente volta daqui a pouquinho, mas o senhor encerra esse bloco comentando isso. Como que os juízes estão agindo nesses casos? Olha, eu percebo uma preocupação institucional do Poder Judiciário, desde a cúpula, através do Conselho Nacional de Justiça, nessa, digamos assim, nessa lógica inclusiva, com ações afirmativas de cotas para você permitir o acesso de juristas negros na carreira da magistratura, que ainda há um déficit muito grande nesse princípio, mas realmente nós precisamos avançar muito, no sentido de que todo o programa do Estatuto da Igualdade Racial, que ele seja efetivado como uma política de Estado. E aqui eu queria até sublinhar, porque nós não vamos acreditar muito no direito penal em função da solução do problema racial, não porque o problema não seja importante, muito pelo contrário, ele é extremamente importante. Mas basta identificar que, como violação ao mínimo ético, tem alguma camada de proteção penal, porque o bem jurídico é extremamente relevante. Mas o direito penal, nesse aspecto, ele tem que funcionar de maneira coadjuvante. Eu vou me permitir aqui a lançar um dado, por exemplo, para poder fomentar a ideia do Dr. Maxinei, no sentido da insistência muito benéfica dele em relação à educação. Em 2004, nós tínhamos um acesso da juventude negra brasileira, Carlos, ao ensino universitário na faixa de 5%. Entre 2016 e 2018, nós temos, talvez, na faixa de 50% a 51%. Esse é um caminho irreversível. Nós temos que colocar a nossa juventude negra com acesso franco, acesso público ao ensino universitário, porque isso vai mudar paradigmas. Vamos falar, então, no próximo bloco sobre o Estatuto da Igualdade Racial, a sua efetividade. Voltamos em instantes com o Via Justiça. O Via Justiça, o racismo e a injúria racial no Brasil e no mundo. Participam do programa o juiz Amaury Silva, da 6ª Vara Civil de Governador Valadares, e o defensor público Maxinei Gonzaga, diretor da ADEP, que é a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. Abro esse bloco perguntando para o senhor, doutor Maxinei, deixei no último bloco a questão do Estatuto da Igualdade Racial. O senhor falou que o Estado tem que oferecer mais oportunidades. Esse estatuto não está sendo eficaz ou está? Bom, ajuda muito, é um orientador. A gente lendo e secando os artigos, a gente percebe que a ideia é muito boa.
a ideia da promoção da igualdade racial, que precisamos realmente, mas precisa ainda mais a efetividade. Mas não só do Estado, como sempre vem ali dos seus incisos, poderá as entidades particulares. Então, não só o Estado, mas as entidades particulares também poderão incentivar a promoção, a inclusão social. Eu falei muito do concurso e agora eu trabalho um pouco com a representatividade. O povo negro precisa de mostrar a sua cara. Eu, quando falei de educação, estudo educação do modo geral, eu só estou aqui conversando com os senhores pela oportunidade que eu tive de estudar, mesmo sendo de origem muito simples, muito pobre. Mas a educação está me levando a lugares que eu não imaginava. E a representatividade virá a partir daí. A partir do momento que eu tenho mais defensores negros, mais juízes negros, promotores, professores, médicos negros, e tendo a oportunidade de ter uma escola de educação. Mas não só nisso, nas escolas também, nos empregos públicos e nos privados também. Quando a gente adentra num trabalho, numa empresa privada, são poucas pessoas que exercem a posição de comando que são negras, e principalmente as mulheres negras. Então, o Estatuto vem com essa ideia de haver essa promoção da igualdade racial e da inclusão de pessoas que são invisibilizadas no setor tanto público quanto privado. As pessoas percebem muito o negro no meio artístico, também é muito legal. Mas também nós precisamos de ocupar outros espaços, na política, nos empregos públicos, galgando a chefia, né? Nas empresas privadas também, nos setores de comando. Então, é muito importante que as pessoas conheçam o negro, não apenas esse caminho de subalternidade, de servir igual a uma origem escravocrata, é ver o negro também na posição de autoridade, na posição de chefia, de gerência. Então, o Estatuto ele vem com esse objetivo e ainda precisa ser mais implementado no meu modo de pensar. Agora, em setembro, o juiz Amaury Silva está lançando uma nova edição de um livro de autoria dele, Crimes de Racismo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa edição rapidamente, doutor Amaury. Em função da pauta atual, da necessidade de aperfeiçoamento dessas reflexões, nós fizemos uma proposição junto à editora Mizuno, e estamos atualizando uma análise de cunho antropológico, sociológico e jurídico sobre a Lei 77.16 de 89 e também o crime de injúria racial, do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e também colocando alguns aportes, Carlos e doutor Maxinei Gonzaga, a respeito, por exemplo, do reflexo do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal em relação à equiparação dos crimes de homofobia e transfobia ao artigo 20 da Lei Antirracismo. E aí nós fizemos alguns apanhados, algumas reflexões de cunho jurídico para estar oferecendo aí como objeto de análise para juristas e, de uma maneira geral, para toda a sociedade. Temos pensado, estudado muito sobre a questão do racismo, temos aprendido muito sobre a questão do racismo, mas ainda há um caminho longo a ser percorrido até que nós tenhamos uma possibilidade de mudar esse quadro realmente que é vexatório para o país. Lembrando só que o racismo não é somente contra os negros, tem também contra etnias, raças. Não é isso, doutor Maxinei? O racismo no Brasil é diferente do racismo praticado no mundo, o senhor acha? Eu entendo que sim, porque em alguns países há uma segregação de forma diferente do Brasil, que também existe. E aqui a gente pensa que não há o racismo, e ele há o racismo de forma muito violenta. Até fazendo uma comparação com os Estados Unidos, que o racismo lá, a gente fala que é segregação, as pessoas não se unem, mas vamos pensar agora numa política de segurança pública racista. Aqui no Brasil nós temos a polícia, que mata muito mais negros do que a polícia americana, que também mata negros, mas num percentual menor. Então, o racismo aqui, a segregação aqui, é um pouco diferente da segregação de lá. O negro ele consegue entrar nos lugares, mas ele é sempre observado. Isso é uma forma de racismo. Nós vimos um episódio no shopping, com aquele garoto jovem que foi trocar o relógio. É uma forma horrorosa, horrenda de racismo, que também acontece no Brasil. A gente fala que não existe racismo aqui, e existe de uma maneira muito dolorosa. É aquele mito, né, de que o brasileiro é um ser cordial, que se falava isso, esse mito já caiu, não existe mais, né, doutora Amaury?
O mito do brasileiro cordial, salvo engano, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Realmente, nós temos uma certa hipocrisia para tratar a questão racial como se fôssemos a grande nação do mundo da democracia racial, e um tanto quanto que julgando a sujeira para debaixo do tapete. O doutor Maxinei fazendo essa abordagem, eu fico aqui me refletindo a respeito, por exemplo, do contexto da mulher negra, que é vitimada duplamente pelo aspecto da minoria sexista e pelo aspecto da minoria racial. E no Brasil, talvez não exista um palco mais propício para afetação a direitos das mulheres negras do que em qualquer outra parte do mundo. Então, realmente, é um mito esse de dizer que nós convivemos bem com essa problemática de uma possível democracia racial. Muito pelo contrário, nós naturalizamos o racismo, precisamos falar dele, precisamos de pensar sobre soluções a respeito. Doutor Maxinei, é correto dizer que há um racismo institucional no país? Infelizmente, é correto dizer. O racismo institucional, ele no meu modo de pensar, ele agrava ainda mais a situação do vulnerável, das pessoas, em tese, pessoas pretas, porque quando as instituições, elas, através de seus agentes, elas conseguem reproduzir essa violência, ela ainda é mais gravosa do que o particular. É quando, por exemplo, a polícia é seletiva e ela, além de tudo, ela é agressiva, e quando ela chega ao Ministério Público, também ele se torna racista, ele não consegue diferenciar toda a situação. Quando chega ao judiciário, e se o juiz não tiver essa sensibilidade de fazer essa análise institucional de como tratar aquelas pessoas que chegam até ali, eu vou trabalhar um pouquinho com os senhores falando sobre o racismo no sistema de justiça, que é onde eu mais atuo. Eu até, muitas das vezes, a polícia tem a sua presunção de veracidade dos seus atos, mas muitas das vezes nós temos que fazer uma análise um pouco mais profunda ou das provas. No meu entender, todo policial deveria usar câmera de segurança. Isso iria dar maior transparência, maior segurança, porque há pouco tempo noticiou em São Paulo um kit da polícia, foram os agentes presos, um kit flagrante. Então, se não se descobrisse essa situação, nós sabemos que existe, então temos excelentes policiais, mas a gente fica muito nas mãos das pessoas. Uma coisa é o tratamento que ocorre nas comunidades carentes, outra coisa é o tratamento no centro da cidade. Uma coisa é o tratamento que se dá a uma pessoa que é branca e outra coisa é o tratamento que se dá a uma pessoa que é negra. Então, quando o sistema de justiça, que é uma instituição judiciária, não tem esse cuidado na hora de fazer um julgamento, a dor é muito maior. A gente percebe o encarceramento em massa, porque nós temos 80%, 70%, 80% de pessoas negras no sistema prisional. Porque as prisões provisórias são mais difíceis, né? São mais fáceis de dar à pessoa preta, são mais difíceis de conceder à pessoa preta a liberdade provisória do que a pessoa branca. Numa audiência de custódia, percebe-se muito bem essa situação, naquele momento de não permitir que a pessoa preta tenha sua liberdade garantida, enquanto a pessoa branca, muitas das vezes, tem mais facilidade para conseguir esse meio. Uma questão muito social. Estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. O senhor, doutor Amaury, suas considerações finais, eu pergunto, será possível um dia acabar com o preconceito no país ou isso ainda está muito longe? Olha, eu creio que nós temos um horizonte que exige uma tomada de posição. Por isso que o debate, em todos os sentidos, em todos os espaços midiáticos, das organizações não governamentais, das instituições públicas, ele deve ser fomentado o tempo todo, porque só a partir do reconhecimento desse problema é que nós vamos ter a possibilidade de viabilizar uma luta pelo reconhecimento de toda a população, sem consideração de qualquer critério de superioridade ou inferioridade, hierarquizante, questões práticas, mas realmente irmanarmos todos num aspecto de solidariedade, que a gente consiga construir realmente uma nação plural em que haja o respeito e a ação por todas as pessoas. O senhor agora, doutor Maxinei, rapidamente, suas considerações finais. Eu entendo que nós iremos extirpar o racismo do nosso país a partir do momento que a gente começar a entender o privilégio de algumas pessoas,
a entender o que é realmente o racismo, as palavras racistas, e fazer uma reflexão de igualdade entre gênero, entre pessoas, e dar um tratamento de inclusão social. Dar um tratamento ao negro e reconhecer que nós, quanto negros, tivemos todo esse problema da escravidão, nos deixaram à luz e sem as condições mínimas de ter uma vida digna. A partir daí, sim, vai haver o primeiro momento de reconhecimento para após termos um momento de igualdade entre pessoas. São essas minhas considerações finais. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Amaury Silva, da 6ª Vara Civil de Governador Valadares, e com o defensor público Maxinei Gonzaga, diretor da ADEP, que é a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.